Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Swamine Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Avdhara Madhuri Gunashchayuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namam Shri Dandinam Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Karudi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinyayaraditvam, Nayaman Charanantikam, Mahagranta Jaiva Dharma Ki, Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki, Jai Shri Gurudev Ki. Então, continuando aqui nosso belíssimo Jaiva Dharma, paramos no capítulo 20, intitulado Prameya Abhideya Vaidhi Sadhana Bhakti. Então, a gente viu que o Raghunatha Dasa Goswami, o Raghunatha Babaji Goswami, ele tinha falado sobre os 64 angas, 64 membros, partes de Bhakti. Ele citou todos, né? Citou, a gente parou da última vez, justamente citou todos os angas, um por um, e agora ele vai citar de novo, mais detalhadamente, né? Um de cada vez. Então, o Vijaya, que está com o Vrajanatha, ele pergunta assim: Prabhu, por favor, dê-nos instruções detalhadas a respeito do primeiro anga, que é Sri Guru Padashraya, ou seja, Ashraya é abrigo aos pés, né, Padashraya do Guru. Então, Babaji fala: quando o discípulo se torna qualificado por Bhakti, Krishna Bhakti unidirecionada, ele deve se abrigar aos pés de lótus de Shri Guru. E eu vou repetir, então, né, que o Vijaya, caso a menina não tenha ouvido, o Vijaya, ele fala, pergunta para o mestre dele, né, o Babaji dá instruções mais detalhadas sobre o primeiro anga de Bhakti, que é se abrigar aos pés de lótus do mestre, né? Então, o Babaji fala assim: quando o discípulo se torna qualificado por Krishna Bhakti indivisa, ou seja, unidirecionada, legal, né? Unidirecionado, sem mistura, ele deve se abrigar aos pés de Sri Guru e, né, por ficar perto, né, próximo, isso não, óbvio que não necessariamente é só fisicamente, de um guru qualificado, ele vai aprender Krishna Tattva, né? Então, Tattva, essa palavra sempre aparece, ou seja, a natureza, a verdade sobre Krishna. A diva se torna qualificada para Krishna Bhakti somente quando ela é fervorosa, né? Somente quando ela tem fé. Pela influência das atividades piedosas, o Kriti, né, é mais que piedosa, né, é uma atividade relacionada a Krishna, às suas expansões, ao lugar sagrado, qualquer coisa relacionada a Krishna, aos santos, né? A gente sabe que o Kriti não é só piedosa, né? É uma atividade material. Então, por meio da influência das atividades Sukriti, realizadas em nascimentos prévios, essa pessoa ouve Harikata da boca dos sadhus e uma fé forte em Krishna surge nela, né, nessa pessoa. Isso se chama Shraddha. Juntamente com Shraddha, o sentimento de se abrigar também aparece até um certo ponto. Shraddha e Sharanagati são quase o mesmo tattva, né? Sharanagati
dessa ideia, né? Charana é abrigo, gati, movimentar-se para aquele abrigo, desculpa, é um lugar de abrigo. O discípulo é qualificado para Ananya Bhakti, ou seja, Bhakti indivisa, unidirecionada, única, se ele desenvolveu uma fé firme em Krishna Bhakti. Aí ele põe assim, né, o que é isso? Krishna Bhakti é certamente a melhor, a aquisição melhor e mais elevada nesse mundo. Portanto, eu aceitarei Krishna Bhakti como meu dever, né? E para esse fim, eu farei qualquer coisa que seja favorável para isso e rejeitarei atividades que sejam desfavoráveis, né? Que é o princípio básico, desculpa. Aceitar aquilo que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Na verdade, isso seria em todos os campos da vida, se você deseja algo, né? Se você tem um objetivo. Krishna é meu único protetor e eu aceito como meu guardião exclusivo. Eu sou muito pobre, né? Sou malévolo e não tenho nenhuma qualificação. E meu desejo independente não é benéfico para mim. Portanto, por seguindo os desejos de Krishna exclusivamente, é o maior benefício para mim, né, de todas as formas. Quando a diva alcança essa qualificação, ela se torna ansiosa por ouvir as instruções sobre Bhakti e aceita o abrigo aos pés de lótus de um Sadguru. Radhe, Radhe. Sadguru quer dizer um guru genuíno, autêntico. Tem um Sadguru que está famoso agora, né? Um guru, né, que está... Vaishnava, ele tem esse nome, Sadguru. Está bem famoso na Índia, dá muita entrevista. Isso quer dizer o quê? Que ele se torna seu discípulo e aceita instruções sobre Bhakti. Aí ele cita um verso aqui da Mundaka Upanishad, Tad Vinyartam Sagurum Eva Bigachet Samitpanishtotyam Brahmanishtam. Significado, né? A fim de obter conhecimento de Bhagavad-vastu, ou seja, a verdade absoluta no que diz respeito a Sri Bhagavan, devemos nos aproximar de um Sadguru, né? Ou seja, de um guru, de um guru genuíno, que seja bem versado nos Vedas, absorto na verdade absoluta e devotado ao serviço de Bhagavan. E aqui é interessante nesse verso, que ele fala que é Tad Vinyanartan, ou seja, não é um conhecimento, né, jnana, só teórico. Não é Tad Vinyanartan, é Tad Vinyanartan, que vai ter essa diferença aí, jnana e vijnana. Então, sempre que a gente usa esse prefixo vi, né, ele tem vários significados, que a gente já falou, mas ele aumenta a palavra seguinte, no sentido que aquilo tudo permeia você. Então, esse conhecimento, ele não fica só aqui, no intelecto, né, como não fica só jnana, ele fica vijnana, ou seja, ele derrama e faz parte de todo o eu. Ele se expande, né? Quando se vê, ele aumenta, então ele expande, esse conhecimento passa do cérebro para todo o eu. Então, esse guru, ele vai te dar esse tipo de conhecimento. E ele cita a Chandogya Upanishad também. Acharyavan Purusho Veda. Quer dizer, aquele que se abriga no Sadguru vem a conhecer para Brahma. Ou seja, o Brahma supremo, a verdade suprema, né? A verdade, Brahma vem de Bri quer dizer se expande também, que é interessante. A gente falou até da expansão ali, tem a expansão da consciência, né? Então esse expansor, digamos assim,
né, supremo, né, porque ele está sempre... As pessoas, em geral, têm essa ideia de que Brahma é o nome do Supremo, que não tem característica, assim, né, mas que é imóvel, mas Brahma, ele está sempre se expandindo, então ele não pode ser uma coisa só. Sempre tem um espaço que também é Brahma, em que ele se expande. Muito louco, né? Que apesar dele ser tudo, ele está sempre se expandindo. Então esse tudo, na verdade, o que acontece? Ele é infinito, então ele pode se expandir por onde? Dentro dele mesmo. Assim como Krishna. Né? Krishna está sempre se expandindo, tanto em formas quanto em sentimentos e tudo mais. Por isso que é considerado uma parada você medir o lugar sagrado, o Vrindavana, né? Mathura, Mayapur, Jagannatha Puri. Né, o Vrindavana vai até aqui, né? Na verdade, o Vrindavana é ilimitado. E, ao mesmo tempo, está sempre se expandindo. Né? Os contrários se encontram em Bhagavan. Ele continua, então, né? As qualidades de um Sadguru e de um Satshisha, ou seja, tem que ter também um discípulo autêntico, são melhor expostos no Hari Bhakti Vilasa. Olha aqui, 1, 23, 64. Tem várias qualidades de um e de outro. Inclusive, é muito difícil, né, você encontrar tanto um quanto o outro. Encontrar tanto um guru autêntico, quanto também um discípulo autêntico. Às vezes o discípulo quer ter um guru tão especial, mas ele mesmo não é. Então a gente também tem que se tornar especial nesse sentido. Não precisa ser puro ainda, né? Mas está sempre servindo o mestre, obedecendo o mestre, assim por diante. A essência é que somente uma pessoa com caráter puro, e Shraddhana, com essa fé, é qualificado a tornar-se um Shisha, ou seja, um discípulo. E é somente essa pessoa que é dotada com Shuddha Bhakti, né? Ou seja, Bhakti pura, que conhece Bhakti Tattva, né? A verdade sobre Bhakti, a natureza de Bhakti, e que seja também de um caráter imaculado, simples, sem ganância, livre da filosofia Mayavada e expert, né? Em todas as atividades devocionais, é que é um verdadeiro, até redundei, Sadguru, né? Já que Sadguru quer dizer guru verdadeiro. Então tem todas essas qualidades. É difícil encontrar, né? Um Brahmana adornado com essas qualidades e que seja honrado por toda a sociedade pode ser guru de todos os outros varnas, ou seja, de todas as outras classes. Se não existe um Brahmana, o discípulo pode aceitar um guru que esteja situado num varna superior que o dele mesmo. A parte dessas considerações de Varnashrama, a consideração principal é que qualquer um que conheça Krishna Tattva pode ser aceito como guru, como Chaitanya Mahaprabhu, né? Que qualquer um entenda Krishna Tattva, ele, né, pode ser um guru. Não precisa ter um varna específico, uma classe específica. Lembrando aqui que ele está numa época onde isso era mais considerado, né, e assim por diante. Então, por isso que eles falam muito essas coisas. Hoje em dia já não tem quadro para negócio. Se uma pessoa nasce de um desses varnas mais elevados, que é o Brahmana, Kshatriya e Vaishya, ele encontra as qualidades supramencionadas presentes numa pessoa nascida numa família Brahmana
e aceita-o como guru. Então, ele pode ter algumas facilidades e favores na sociedade que respeitem esse Varna mais elevado. Na verdade, né, somente um Bhakta real, verdadeiro, né, é que pode ser um guru. Então ele falou tudo isso, mas em essência, essa pessoa não importa que classe ela se encontre. As regras para testar o guru e o discípulo, assim como a determinação do tempo, são dados nos Shastras. O significado é que o guru vai conceder sua misericórdia àquele discípulo, né, quando o guru perceber que ele é qualificado. E quando o discípulo tem fé no guru, ele vai entender, né, o que é Shuddha Bhakta. Vai se tornar também Shuddha Bhakta, né, claro. Existem dois tipos de guru, Diksha e Shiksha. A pessoa deve aceitar Diksha, né, de um Diksha Guru. Diksha a gente traduz, né, como iniciação. Então, Di, né, quer dizer Divya Jnana, ou seja, o conhecimento divino, ou seja, o Guru, quando ele dá Diksha, ele dá esse conhecimento divino, e Ksha quer dizer destruir, né, que destrói as impurezas. E a gente sabe que Diksha é um processo, né, não é uma noite, não é um dia, não é uma cerimônia que isso acontece, é um processo que pode, inclusive, levar vidas. A pessoa é iniciada e ele começa esse processo de Divyajnana, de absorver esse conhecimento divino e destruir as impurezas. Não é uma coisa mágica nesse sentido. É mágico, mas não no sentido de que amanhã acabou tudo. Amanhã você se torna puro e assim por diante. Ao mesmo tempo, ela também tem que ter shiksha quer dizer instruções, no que diz respeito a archana, ou seja, adorar a deidade. Existe um diksha, porém, pode existir vários shikshas gurus. O diksha guru é também competente para agir como shiksha guru. Ou seja, teoricamente, é para você ter somente um Diksha Guru, né? O Guru te iniciou e tudo mais, e Diksha pode ter vários. Porém, o que acontece? Se você seguir a definição de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, no Chaitanya Charitamrita, ele está, né, no primeiro Madhya Lila, não vai ser tão fácil ter vários Shikshas, gurus. Porque para ele, né, um é uma parte de Krishna e o outro também é uma parte de Krishna. Tanto Shiksha quanto Diksha. Então você vai encontrar Shiksha Guru a rodo por aí, né? Eu já vi que muitas vezes as pessoas têm esse conceito de Shiksha como alguém mais velho que instrui. Então é um conceito genérico. O fulano é meu Shiksha Guru, que ele me ensina mais coisas. Não é Bhagavan, ele não é Sakshat Bhagavan, né, segundo a concepção de Krishnadas Kaviraj Goswami. Então, eu vejo que fica um pouco barato assim, esse termo, né? Porque ele fala, pode ter vários, pode ter vários nesse sentido, você pode ter um, dois, três, mas não dá para ter muitos, porque eles têm que estar no nível do seu Diksha Guru, né? Que é um representante de Deus, né? E, né, o outro também é um representante de Deus. Então, ele tem que estar no seu nível, no nível desse guru ou superior. A não ser que você baseie seu guru no nível muito baixo, aí pode ter mais, né? Mas, a princípio, é isso, né? Então, Shiksha Guru não é alguém que saiba um pouco mais que eu, que seja mais velho que eu. Óbvio que a gente vai aprender de todo mundo, todas essas pessoas. Mas, se levar em conta, né, o conceito que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dá, ele vai limitar
bastante isso, né? E eu vejo que isso acontece, né? Acho que vulgariza um pouco esse termo, Shiksha Guru, né? E sempre é interessante que ele esteja no mesmo humor, como a gente gosta de falar, ou seja, que ele tenha o mesmo sentimento em relação a Radha e Krishna que seu Diksha Guru tem, que pode ficar talvez um pouquinho confuso, tá? Seu progresso ali na vida espiritual. Então, continuando aqui. Já, né, o Vijaya vai falar assim, já que o Diksha Guru não pode ser abandonado, né, largado, como é que Gurudeva vai dar Shiksha se ele não é competente de dar Sat Shiksha? Então, Babaji fala assim, antes de aceitar um guru, devemos examiná-lo para ver se ele é perito, né, em Tattva, falado nos Vedas, e que ele tenha percebido para Tattva. Aqui fica bem difícil, porque se você está analisando, como é que você vai examinar um guru se você está começando a ser discípulo? É difícil. Você entra aqui mais ou menos, é bem complexo isso aqui. Porque se eu estou entrando, né, numa coisa que eu não sei, como é que eu vou examiná-lo? Aqui no caso, né, Vijaya, ele já tinha um conhecimento, então, bom, pelo menos a gente tem que analisar a moral do guru, né? Se ele é mentiroso, se ele é safado, tem algumas coisas. Então, tem um basicão que a gente tem que analisar, mas não dá para saber de tudo, né? Já que a gente está começando, gente, é um terreno novo para a gente, então isso aqui é meio complexo, né? Se eu não sei o Shastra, eu não sei nada do Shastra, não sei nem o que é Shastra, como é que eu vou saber se ele sabe mesmo Shastra? Então, tem que mais ou menos ir na fé, e é uma coisa interessante que não fala aqui, mas eu já ouvi muito entre os Vaishnavas, que os seus discípulos são Neida, Radhe, então os outros discípulos são fundamentais aí, digamos, nesse quesito, que alguém vai falar do seu guru, meu guru é assim, achado, ele fez isso, assado, apareceu, entendeu? Então, mais ou menos, você vai confiando nos discípulos do seu guru, que estão mais próximos de você. Então, eles falam, meu guru deva assim, assado, entendeu? A filosofia é assim, assado. Então, com base nisso que você vai meio que determinando o guru, mas é bem complexo isso aqui. Então, continua assim, se ele né, ele conhece o Shastra, assim, ele certamente será capaz de dar todos os tipos de instruções sobre a verdade absoluta. Então, se o discípulo suposto, né, o pretenso, na verdade, discípulo, ele pergunta para o guru fica meio inferno, não sei se é muito bem isso. Eu acho que não sei. E sobre a verdade absoluta, né? Sobre a transcendência, ele fica meio titubeando, né? Aí realmente tem que reformular isso aí. Geralmente, não existe, né, a questão de você abandonar seu Diksha Guru. Porém, tem duas circunstâncias que a gente deve levar em consideração de abandonar esse mestre. Primeiro, se o discípulo aceitou o guru sem examinar o conhecimento do guru sobre a verdade absoluta, né, suas qualidades vaishnavas e outras qualificações. E segundo, se após a iniciação o guru não realiza qualquer função, né, seja relativa ao Vaishnavismo, né, ele meio que abandona, aí sim ele deve ser deixado de lado, né?
Ou seja, o que é que acontece? Como a gente estava falando anteriormente, se a gente, como a gente não sabe, é novato, tem aquele entusiasmo, né? Todo mundo está entusiasmado, aí você vai meio na onda, e depois você verifica, né, que ele não é assim qualificado para se tornar um mestre. Aí você pode abandoná-lo, não tem nenhum problema. Ou se, né, você examinou ali no momento, ele estava seguindo aquilo ali, e depois e você viu que ele não, opa, deu uma escorregada, né, não ficou muito bem. Aí você também pode abandonar esse mestre, com todo respeito, né, tranquilo. Aí fala que muitas passagens dos Shastras dão evidência em relação a isso. Eles citam Haribhakti-vilasa também. Haribhakti-vilasa é um livro que fala muito sobre regras, né, essas histórias assim, o que deve fazer, o que não deve fazer, assim, essa. Que ele está citando bastante o Haribhakti-vilasa. Então, esse verso, eu Vyaktir Nyaya Rahitam Nyayena Srinutiya. Aquele que se pousa, né, que se mostra como um acharya, acharya a gente sabe que é aquele que ensina por acharya, seja pelo seu exemplo, então aquele que se pousa, né, que se faz como acharya, porém, ele dá falsas instruções que são opostas aos Sattvata Shastras, né, vai residir no inferno por um tempo bastante grande. Né? E assim também, e também o seu discípulo, que foi direcionado erroneamente, né? E que houve tal falso guru. Né? Então, quer dizer que os dois vão para a cucuia. Não é bom nem para um, nem para outro. Né? Você está seguindo um mestre assim. Então, bem é complexo. E ele cita também Mahabharata, o Yoga Parva, que também se encontra no Narada Pancharatra. É dever, é nosso dever, abandonar um guru que não pode nos ensinar, né, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, né, e que pega o caminho errado, né, seja por causa da má companhia ou porque ele é oposto aos Vaishnavas. Então também devemos abandonar esse mestre. E ele ainda cita o mesmo Hari Bhaktivilasa, Avaishnava Upadej Stena Mantrena Nirayam Vratit. Uma pessoa vai para o inferno ter aceito os mantras dados por um Avaishnava guru, ou seja, um guru que não é um Vaishnava, e dá uns mantras que tem a ver com a gente, com os Vaishnavas. Isso é, ele fala, aqueles que ficam na companhia de mulheres, né, falando de guru homem, e que é desprovido de Krishna Bhakti, que não tem essa Bhakti. Portanto, de acordo com as regras dos Shastras, uma pessoa deve ouvir os mantras novamente de um Guru Vaishnava. Então, tem, às vezes, os gurus que não são Vaishnavas, porém, eles dão essas iniciações, dão nomes, falam os mantras que os verdadeiros Vaishnavas falam também, né, mas aquilo ali diz que não vai surtir, né, o efeito desejado. Então, você vai ter que procurar um Vaishnava autêntico e ouvir de novo o mantra deles. Né? Então, aí não tem nenhum problema você abandonar o seu guru. Eu nunca vou ser guru, né? Então, ele continua aqui. A segunda circunstância na qual uma pessoa pode rejeitar o guru é que, se ele era um Vaishnava, que conhecia a verdade espiritual, os princípios, né, quando o discípulo o aceitou, mas que mais tarde se tornou um Mayavadi ou um inimigo dos Vaishnavas pela a influência, né, de, desculpa, de Asatsanga.
Ou seja, ficou na companhia das pessoas que não cultivam a verdade, né? As coisas irreais. Né? Então é bem perigoso isso, né? Porque tem várias pessoas que se pousam como guru aí, ficam tirando uma onda de guru, e não são, né? Uns, né, por inocência mesmo, porque eles acham até que estão nessa posição. Eu me lembro que eu ouvi um falando assim, eu fui guru muito cedo, então, né, agora estão me questionando se é para ser guru, não. Se ele está se questionando. Não, não necessariamente, né? Realmente aquele cargo pode ter sido dado a ele por uma coisa ou outra. Não necessariamente ele é um hipócrita. Ele realmente acreditou que aquilo seria correto, que ele estava na posição. Né? E depois, é até interessante, depois ele, pô, não, realmente estou me questionando e não vi que eu não estou nesse patamar. É até legal, porque a pessoa é sincera e abandona, né? Aquilo ali fala, não, olha, não dá para mim, realmente estou vendo agora que não foi pela força de né? Pior é aquela pessoa que ela tem consciência daquilo e engana os outros, né? Aí é bem difícil. Enfim, ali continua aqui. Contudo, olha que interessante, não é apropriado abandonar um guru que tenha, assim, que não tenha tanto conhecimento, né? Se ele não é um Mayavadi ou um inimigo dos Vaishnavas e não está apegado em nenhuma atividade pecaminosa. Nesse caso, ele deve ainda assim, né, ele deve, óbvio, considerá-lo, respeitá-lo como guru. E, com a sua permissão, a pessoa deve ir para outro Vaishnava que tenha mais conhecimento e servir esse Vaishnava e é, aceitar suas instruções. Então, mesmo que você não tenha um guru super, hiper, duper, mas ele é sincero, ele é sério, né? Não tem misturas na cabeça, ele está seguindo ali a história dele, é mais avançado que você. Ele, né? O meu guru sempre falava, né? Inclusive, essa pessoa, se ele está mais avançado, ele pode até conhecer outro Vaishnava mais avançado e levar você e ele também a aprender. Né? E ele continua sendo seu guru, não tem nenhum problema. Eu conheci até um grupo interessante que ele era mais jovem, tudo. Ele conheceu um guru mais elevado que ele, e ele dispôs os seus discípulos a esse mestre. Ele falou: olha, eu não tenho nenhuma objeção, qualquer dos meus discípulos que se quiserem se tornar discípulo desse outro, que ele mesmo estava consultando, ele falou: olha, dispõe todos os meus discípulos para você, né? Achei bem legal essa atitude dele. Ele não prendeu, né? Falou: não, você tem que ficar só comigo. Falou: não. Ele reconheceu que o outro era muito mais avançado que ele. Falou: olha, vamos todo mundo. Quem quiser ficar com ele direto. Bem legal. Então, aí o Vijaya fala assim, por favor, conte-nos, né, lembrando que o Vijaya está com o Vrajanatha, conte-nos sobre Krishna Diksha e Shiksha, número 2. Uma pessoa deve aceitar Shiksha, né, as instruções, sobre o processo de Archana, ou seja, adorar a deidade, e do serviço devocional puro, né, vindo de Shri Gurudeva. E também deve realizar Krishna Seva, serviço a Krishna, e Krishna Anushillanam, né, seguir os passos para servir unicamente a Krishna, de uma forma muito simples. Nós iremos considerar os angas de Archana mais tarde, assim, detalhadamente. É essencial aceitar Shiksha de Sri Gurudeva a respeito de Sambandha Jnana, ou seja, o conhecimento do relacionamento da diva, de Krishna, com Krishna e até o mundo da matéria, né? Abhideya Jnana, o processo do serviço devocional, a metodologia e a meta máxima para a Yojana. Vijaya fala assim, o que significa, né, já vai ser no terceiro anga,
O que significa realizar Guru Seva com fé? Devemos considerar Shri Gurudeva, não devemos considerar Shri Gurudeva como sendo um ser mortal ou uma diva comum. Ao contrário, devemos entender que ele é um representante de todos os devatas, Sarva Devamaya. Nunca devemos desobedecê-lo e devemos sempre entender que ele é Vaikuntha Tattva, ou seja, né, que ele vem do plano transcendental, ele faz parte desse Tattva, ele não é uma Tatashta Shakti, né? Ele não vem de Tatashta Shakti nesse sentido. Ele, aliás, não é que não vem, ele não é Tatashta Shakti, não é uma diva comum. É óbvio que a gente sabe que tem vários níveis de guru, como ele falou, né? Tem aquele guru que não sabe muito, assim por diante. Mesmo esse, a gente não deve considerá-lo comum. O Guru Tattva é bem complexo. Vijaya fala assim: o que significa Sadhu Marganugmanam, ou seja, seguir o caminho dos santos? Babaji. Sadhana Bhakti pode ser descrito como um meio para adotar a fixação da nossa mente aos pés de Krishna. Mas é nosso dever seguir o caminho das grandes personalidades anteriores, Mahajanas, né, aquele caminho que eles seguiram, porque este caminho estará sempre livre de sofrimento e de um trabalho árduo. E ele é a causa de todas as auspiciosidades, como a gente gosta de falar. A gente até comentou da outra vez sobre, a gente deu o exemplo daquela devota, né, que andava no caminho, entrou no caminho dos espinhos, e é por aí, né? Você seguiu os caminhos dos Mahajanas e já foi feita aquela trilha ali. E ele cita os Skanda Purana. Ninguém, ele não dá o significado só, o significado está junto com a resposta dele. Nenhuma pessoa pode perfeitamente definir o caminho da devoção. Ok. Ninguém pode definir perfeitamente o curso, o caminho da devoção que uma pessoa deve seguir. Porém, os Mahajanas anteriores, né, seguindo um atrás do outro, né, fizeram esse caminho de Bhakti Yoga muito claro, muito simples, né, passo a passo. Isso que é interessante, né, que você vê Madhurya Kadambini, tem várias escrituras que eles vão explicando como ele mesmo está fazendo aqui, né? O que fazer, o que não fazer, né? O que você deve evitar, o que não, sintomas, você está sentindo isso, aquilo, sua vida está mudando nisso. Então, é bem como se fosse um manual, que é legal, não fica só naquela, Deus é amor, eu estou sentindo amor. É aquela coisa piegas, uma coisa que, pô, vem cá, tem os sintomas disso aqui, né? Sintomas de um sentimento. O cara está assim, mudou, pererel, sente isso, sente aquilo, é bem, bem legal, né? Por isso que eu gosto muito que a Bhakti junta, né, essas duas coisas, tanto a filosofia quanto o sentimento, né? Uma coisa só filosófica, seca, meio árida, fica só intelectual, também não é uma coisa só supostamente do coração, meio meló, né? Então, essas duas coisas, elas caminham lado a lado. Então, esses Mahajanas fizeram esse caminho fácil e removeram todos os obstáculos, grandes e pequenos. Então, dessa forma, nós podemos seguir de uma forma destemida. Né? Eles falam que às vezes você pode correr num caminho, assim, você pode correr à vontade, porque o caminho já está aberto. Não confundiu, não correr desbragadamente como na forma fanática, louca, que na verdade você acaba se desviando dali, né? Então, se você seguir tudinho, pode seguir sem medo, que vai dar o resultado. O problema é a gente, né? Que a gente tem medo, de repente acha que, né, os obstáculos internos, né, os externos ali meio
né, seguir tal, aquilo ali já está aberto. A gente que teme, que procura um atalho, né, dá uma paradinha, fica cansado, mas, né, na analogia de uma trilha, ou duvida, né, será que vai estar, claro até o final isso aqui? Né, será que eu posso correr de olhos fechados? Então, portanto, é nosso dever depender somente desse caminho. Mesmo se uma pessoa está realizando bhakti unidirecionada para Shri, a sua bhakti nunca pode trazer nenhum êxito se ele está violando as regras de Shruti e Smriti, dos Puranas e dos Pancharatras. Ou seja, Shruti, aquilo que se ouve, né? Às vezes Smriti, aquilo que se lembra, em geral, Mahabharata, Purana e assim por diante. Aí ele citou Purana de novo, mas tudo bem. Os Pancharatas têm muito a ver com regras, com adoração à deidade, uma coisa assim. Devemos entender que tal bhakti desautorizada somente vai ser a causa de confusão e desastre. E ele cita um verso do Brahmayamala, que é citado no Bhakti Rasamrita, assim, do Shruta Smriti Puranadi Pancharata Vidin Vina Aikantiki Hare Bhakti Utpatayoiva Kalpate. Não, ele, por favor, ó, o Vidya falar, me explica mais claramente como é que essa Bhakti desautorizado, peraí, Hari Bhakti desautorizado, existe isso? Pode ser a causa de desastre, né? Será que existe Hari Bhakti desautorizado? Então, Babaji fala assim, a consciência unidirecionada, né, indivisa em Shuddha Bhakti, é somente obtida por depender do caminho dado pelos Mahajanas anteriores. Uma pessoa não pode alcançar essa unidirecionalidade, né? Essa coisa sem desvio, né? Essa consciência, né, indesviável, se ela abandona o caminho dos Mahajanas prévios e cria outros caminhos, que a gente vê muito isso, né? A pessoa criando uma metodologia nova, fazendo isso, aquilo, acha que Bhakti depende disso ou daquilo. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, vai melhorar minha Bhakti. Quando a gente fala, esses são temas sutis, né? Ele pode melhorar o seu sadhana, mas não necessariamente sua Bhakti. Aliás, não vai melhorar sua Bhakti, né? Vão fazer yoga ou metodologia X ou Y. Às vezes a gente ouve falar isso, não, com a metodologia X eu pratiquei tal. Minha Japamata é uma maravilha, não sei o que lá. Né? Melhorou seu sadhana, né? Melhorou seu corpo, você fez um sadhana melhor. Mas Bhakti não depende de nada, né? Bhakti só depende de Bhakti. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas sutilezas, né? Tudo bem, melhor assada, né? Ótimo, mas não necessariamente isso vai levar a Bhakti, né? Como a gente já viu. Então, ele continua aqui, né? Uma pessoa não pode alcançar essa consciência unidirecionada se ela abandona o caminho dos Mahajanas prévios e cria outros tipos. Consequentemente, Dattatreya, Buda e outros professores que não foram capazes de entender Shuddha Bhakti aceitaram uma sombra desse sentimento, né? E propagaram caminhos muito significantes de Mayavada Mishra, ou seja, Bhakti misturado com Mayavada, e Nastikata Mishra, Bhakti misturada com ateísmo. Muito louco, né? Bhakti misturada com ateísmo. Não. Ou seja, esse Dattatreya, que a gente sabe, não é o Dattatreya mesmo, né? Uma expansão de Brahma, Vishnu, Shiva, né? Uma expansão tripla, e o Buda não é Vishnu Buda, né? É o Gautama, que faz essas coisas, né? De
inclusive não vamos citar nomes, mas tem livros, né, que tem pessoas que juram que a pessoa é Bhakta, desculpa, mas você vê nas entrelinhas que não tem nada a ver, que ele está falando, assim, é o Mayavadi Mishra, que parece que é Bhakta, é muito similar, inclusive eu li um livro assim que é, rapaz, se você não tomar cuidado, você vai falar, pô, esse cara é Bhakta. Ele fala de várias coisas muito parecidas com o Mahaprabhu, mas é quando você vê toda a obra dele, você fala, pô, isso não é Bhakti, né? Ou seja, para essa pessoa, Bhakti é um meio, né, que ele aceita Bhakti, mas lá no final mesmo, dos livros, da ideia dele, é que essa Bhakti ela vai levar à absorção no Brahman. Né? Ela não é eterna. Então tem que ficar bem atento, e são os caras, assim, conhecem bem. Né? Então parece, né, que é Bhakti, mas não é. E Bhakti misturado com ateísmo, que a gente vê a torta direita aí, né? Bhakti no sentido de devoção, né? Devoção, para você alcançar um estado onde não existe mais essa devoção, né? Porque você já é a própria divindade. Então, Mayavada e ateísmo são bem similares. Né? Ou no caso de Shunyavada, como a gente já falou aqui, que essa teoria do vazio é um ateísmo ainda mais gritante. Então, pode-se falar muito de amor, de compreensão, de doação, mas fica só no plano da dualidade. Né? Então, essas pessoas, esses propagadores de filosofia, provocam choros, emoções nas pessoas. Né? Então, eles vão falar sobre tudo isso, né? A caridade, servir ao próximo e assim por diante. Porém, qual é a meta? Né? Chegar num estado de nulidade onde não tem o próximo, onde não tem alguém para servir. Então, são coisas sutis que tu pega, as pessoas adoram isso, né? Provoca comoções e tudo, né? Fala bonito, mas que elas não analisam, às vezes não tem assim, instrumentos para analisar aonde essa pessoa quer chegar. E, de novo, não necessariamente que ela é ruim, no sentido dela estar fazendo aquilo de propósito, vão enganar fulano cicrano. Eu acredito que aquilo é verdade mesmo, né? Então, ele continua aqui. Eles designaram isso como Haribhakti unidirecionada, mas, na realidade, os caminhos que essas pessoas, né, que a gente citou aí, mas, na realidade, os caminhos que eles colocaram ali não são Haribhakti de forma nenhuma. Elas somente criam uma imensa confusão e um desastre espiritual. A gente até fala que é melhor o cara ser ateísta mesmo declarado do que esse. Né? Que é ateísta declarado, o pessoal já sabe, quem quer, vai, quem não quer, não vai. E esses, a pessoa, poxa, não, estou seguindo, é bonito. Esses são piores, né? Agora, no bhajana, da devoção espontânea, raga marga, não existe consideração pelas regras dos Shrutis, Smriti, Purana, Pancharatra e assim por diante. Aí já está em outro nível, né? Mani Manjari ficou sem bateria. Vamos recarregar aí, Mani Manjari. O único preocupação, digamos assim, nos seguidores deste caminho é seguir os habitantes de Vraja. Porém, sadakas que estão qualificados para a vida marga tem que depender somente do caminho de Bhakti mostrado por Dhruva, Pralada, Narada, Vyasa, Shuka e outros Mahajanas. Ou seja, em Ragamarga, grosso modo, esse caminho da espontaneidade, de acordo, né, para ser mais específico, com os Vrajavasi, com os habitantes de Vraja, você não precisa mais
se basear nesse caminho dos Mahājanas, né? Mas, em geral, eles dão esses exemplos. Mas Ragamarga está em outro nível, né? Então, você tem que seguir esses habitantes de Vraja, que, às vezes, entre aspas, quebram regras. Mas, na verdade, eles nunca quebram, porque eles estão em outro nível, eles estão em outra plataforma. Por isso que existe, às vezes, essa confusão, a pessoa confunde, acha que está num nível muito elevado e quebra uma regra, ou seja, não segue o caminho dos Mahājanas. Aí dá problema, né? Gera muito problema também. Né? Acho que pode fazer coisas que estão além do escopo dele. Então ele continua assim. É por isso, os Vaidhi Bhaktis, aqueles que caminham dos Mahājanas, tudo, né? Não tem outra alternativa senão seguir o caminho dos sadhus. Então a gente começa a ver essas sutilezas de Bhakti. A princípio a gente fala, né, vai cantar, tomar prasad, mas se entender a fundo Bhakti não é fácil, né? Aqui no Ocidente, digamos assim, é um pouquinho mais fácil, porque não tem essa filosofia, não tem expoente dessas filosofias, elas já vêm misturadas, né? Tem ateísmo, tem todas essas coisas, mas elas são um pouco mais detectáveis, né? A gente estava até comentando outro dia que em Vrindavana, própria Vrindavana, tem tanto tipo de... A Vrindavana externa que a gente vê, tanto de tipo de filosofia e desvio na Índia em geral. Vários desvios filosóficos, e às vezes você fica confuso, fala, caramba, tem a linhagem tal, linhagem Y, aquele aceita aquilo, aquele aceita coisa. Pô. Tem uma variedade que é autêntica, né? Porque Krishna, ele, apesar de ser uno, né? A gente sabe que ele tem várias facetas, então tem vários grupos realmente autênticos, que se fixam mais numa característica de Krishna, que talvez não seja nossa, dos Gaudiya Vaishnavas, mas está correto, não tem nenhum problema. Mas tem as pessoas que começam a inventar as coisas, né? A misturar. E eu suponho que essa pessoa que eu citei seja o que ele falou aqui, né? Um dos expoentes dessa filosofia que ele citou aqui, especialmente na Bengala de Mahaprabhu. Existia uma influência muito grande dos tântricos, né, naquela região ali, e muito se misturou ali, né? Bhakti se misturou, entre aspas, né? Bhakti nunca se mistura, mas só para fins didáticos, com os budistas, os jainistas, os muçulmanos, né, com a ideologia muçulmana mais tarde. Então, a Bhakti ela vai se misturando, entre aspas, de novo, e as pessoas, na verdade, as pessoas que misturam, e a gente vai ver isso, né, essa mistura ali, em nome, às vezes, de devoção, né? Tem exemplos, a gente não vai citar nomes, mas tem exemplos mais modernos, né, que propagam esse tipo de Bhakti, essa coisa assim. Isso que é perigoso, né? Confunde. Outro dia eu mesmo ouvi uma coisa assim, falei, caramba, muito confuso. Então tem que estar bem atento a isso, né, e seguir o caminho dos Maharajas. Então o Vijaya fala assim, qual é o significado de ser inquisitivo sobre Sadharma, ou seja, o Dharma autêntico, e os procedimentos de bhajana? 5, né? Sadharma significa o verdadeiro Dharma, ou o Dharma dos verdadeiros sadhus, e uma pessoa deve inquirir entusiasticamente para entendê-lo. Vijaya. O que significa abandonar o desfrute a favor de Krishna, né? Babaji. O desfrute material, bhoga, significa usufruir, né, do prazer de comer e assim por diante, etc. Né? Este bhoga, esse desfrute, geralmente ele é oposto ao bhajana. Então, o bhajana pode assim, facilmente ser abandonado
desculpa. Então, bhajana se torna fácil quando uma pessoa abandona tal desfrute com o propósito de Krishna Bhajana, né? A fim de fazer Krishna Bhajana. Uma pessoa que está apegada a desfrute material é como uma pessoa que bebe álcool, né? Porque ele não está muito apegado, porque ele está tão apegado aos objetos, dos sentidos, que ele é incapaz de realizar Shuddha Bhakti. Portanto, nós não devemos usufruir muito da comida material, né, que ele não está dentro de prasada. Ao contrário, nós devemos somente honrar e servir um Bhagavat Prasada. Então, é até interessante que, em geral, não se fala comer prasada, né, que ele botou aqui, honrar ou servir um Bhagavat Prasada. Ou seja, você, quando é servido, não é prasada, a gente pode ser prasada, ele está falando mais no sentido de comida, não, prasada pode ser qualquer coisa que seja usado pela deidade depois dada a gente, né? Então, no caso mais de comer, então às vezes a gente, né, o miculino, tá com muito sal, pouco sal, muito apimentado. Se não me engano, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele misturava tudo, para misturar tudo e comer, assim. Eu não me lembro agora se foi ele ou outra pessoa. Enfim, grandes Vaishnavas desses, que ele misturava tudo e comia, porque ele não queria usufruir, como ele está falando, né? Ele queria servir. Servir é o quê? Você aceitar o que vier. E quando ele fala, vou servir prasada, não, vou aceitar o que vier aqui. Não vai ficar escolhendo muito, assim por diante. Então, esse é o servir, honrar, né? Bhagavat Prasada. Interessante isso aqui. Às vezes a gente se reúne prasada, fica falando também cara de besteira, né? A política, a gente está honrando prasada em vez de ficar ou em silêncio, né? Você para se lembrar, né? Não silêncio, mas para você se lembrar disso, tentar se lembrar disso, né? Ou a falar sobre os assuntos sobre Krishna, né? Eu me lembro que, não sei se isso acontece, talvez não hoje em dia, mas em muitas igrejas, né, na hora da refeição, tinha até um lugarzinho, um nicho, em que um dos padres ficava lendo as escrituras enquanto os outros comiam, né? Todo mundo em silêncio, isso é bem legal, isso. Todo mundo em silêncio e o padre lá lendo as escrituras. Então, em alguns lugares já vi também os Vaishnavas que fazem isso. Alguém lê, todo mundo em silêncio, honrando o passado, né? Não fica, às vezes a gente vê, né, que quem fica em silêncio, às vezes repara isso. E vê como as pessoas falam, um bocado de coisa assim que não tem nada a ver ali, né? No momento ali de passada, não? Enfim. Então vamos lá. Ele continua, né? Devemos proteger o corpo que nós usamos, né, a serviço de Krishna e também abandonar todos os tipos de usufrute em Ekadashi, Jamashtami, Palguni, Purnima, Nrsimha Chaturdashi e outros dias similares, ou seja, nos aparecimentos, desaparecimentos, nessas efemérides transcendentais, né? E ele continua aqui, na 7. O que significa residir em damas, né, lugares sagrados, tais como Dwaraka, e lugares ali perto do Gangá e outros rios sagrados. Babari fala assim. Fé em Bhakti Nishta, surge nesses lugares aonde, né, o aparecimento abençoado de Bhagavan aconteceu e outros passatempos também, né? Ou perto de rios piedosos, tais como Gangá e Yamuna. E o Vidyā pergunta, então, se alguma pessoa reside em Sri Navadvipa-dama, ela se torna purificada. A Gangá, na verdade, que é feminina, a Gangá é a causa disso, né? Ou existe outra causa?
Babaji fala assim, arroz, ó. Uma pessoa recebe todos os benefícios de residir em Vrindavana se ela reside em qualquer lugar dentro dos 16 kroshas. Essa é uma medida, tá? Krosha é uma medida de quilometragem, né? Não são quilômetros, um krosha é mais que um quilômetro. Dentro de 16 kroshas de Sri Navadvipa, e especialmente se a pessoa reside em Sri Mayapura, que é onde a Chaitanya Mahaprabhu apareceu. Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika e Dwaraka, tudo feminino, né? São os 7 lugares sagrados que dão a liberação. Porém, entre eles, Sri Mayapura é o Dhamma mais importante. A razão é que Sriman Mahaprabhu, fez com que sua morada eterna, Shvetadvipa, descesse aqui. 4 séculos após o aparecimento de Sriman Mahaprabhu, este Shvetadvipa, né, vai se tornar o lugar, o Dhamma mais importante sobre todos os Dhammas na Terra. Então ele fez mais ou menos uma previsão aqui, né? Que quase o 1900 e pouco, Bhaktivinoda Thakura é dessa época, né? Por residir neste Dhamma, uma pessoa se torna livre de todos os tipos de ofensas e alcança Shuddha Bhakti. Sri Prabodhananda Saraswati Thakura aceitou esse Dhamma como sendo não diferente de Sri Vrindavana. De fato, em alguns lugares, ele mostrou que ele é até mais glorioso que Sri Vrindavana. Em Vijaya fala: o que significa adotar os meios apropriados para manter a nossa vida, né, ao praticar Bhakti. Aí ele cita, Babaji, um verso do Naradiya Purana, Yavatsya Swanirvaha Swikuryatavad Artavit Adike Nyunatayancha Yavate Paramartataha. Uma pessoa rica deve aceitar tanta riqueza, né, no que se refere a seguir as regras e os rituais que sustentam sua bhakti. Aceitar mais ou menos que o necessário é a causa de uma queda, mesmo de um nível mais elevado. Aí Babaji continua. Né? Uma pessoa, né, alguém, sempre uma pessoa, alguém que seja qualificado para Vaidhi Bhakti deve ganhar seu sustento, né, por assumir algum cargo, né, algum meio, de acordo com Varnashrama Dharma, ou seja, né, de uma forma honesta e tudo, de acordo com a sua natureza. É benéfico aceitar riqueza de acordo com a nossa necessidade. Aceitar mais que o necessário resulta em apego, que gradualmente destrói nosso bhajana. Não é benéfico tanto aceitar também menos que o necessário, porque a carência resultante pode enfraquecer nosso bhajana. Né? Isso a gente está falando de pessoas comuns, né? Portanto, enquanto uma pessoa não está qualificada para o desapego completo, nirapeksha, né, ela deve aceitar a riqueza, né, e assim por diante as coisas, né, para manter a sua vida e seguir Shuddha Bhakti. Né? Então, óbvio que ele não está falando das pessoas que são completamente renunciadas, que não dependem disso. Está falando mais das pessoas comuns, né? Então, nem ter muito para não surgir aquela ganância e acaba comprando mais coisas, você tem muito dinheiro, imagina você ganha 100 milhões na loteria. Meninos e meninas não joguem na loteria, óbvio, só um exemplo. Você vai ganhar uma fortuna de uma herança, qualquer outro jeito.
você tem muito dinheiro e é perigoso, porque você, poxa, tanta grana, nem sei o que eu vou gastar. Pô, vou experimentar isso, aquilo ali, vou experimentar aquilo ali. É dinheiro mesmo, não importa, né? Então, é perigoso, né? Ou então também não ter nada, não ter nada, ficar meditando em vai ter, né? Pô, vou ter que ter isso aqui, não consegue. Bate nele, pô, tô pobre, mas não vou ter o que comer, também não é bom. Então, aquela coisa mesmo que manter aquela faixa que você tem né, o suficiente para você e dá para fazer seu budget tranquilinho. Né? Então, a gente vai acabando aqui, porque ele dá, são 64 itens, né, digamos assim, membros de Bhakti. Tem uns que ele vai bem rápido, mas já tem muita coisa aqui. Já são 7h45. Muito obrigado. Desculpe qualquer coisa e voltem sempre. Se alguém tiver Obrigada. alguma manifestação, fale agora. Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Hare Hoje Krishna. é Purushottama, né? Começa hoje Purushottama, mês de Purushottama. É um mês auspiciosíssimo também, que se segue as regras de Kartika, as restrições de Kartika hoje. Então, é isso aí. Por isso que Kartika vai começar mais tarde, final de outubro, em geral começa os meados, às vezes 10, 11, 12 de outubro, vai chegar bem mais no final. É isso então, gente. Jai Shri Radhe. Bom Purushottama Massa para vocês, começo. Jai Pro, muito obrigado. Reverência aí, Radhe, reverência a Radhe. todos. Bom dia aí, boa semana. Reverências, Haribo. boa semana.